Boa noite, irmãos e irmãs, alunos e alunas da Escola de Formação de Discípulos, a nossa EFD. Estamos aqui todas as quintas-feiras, rumando para o final aí do módulo 5 do curso de Bibliologia, a aula 20, quer dizer que já estamos aqui há 20 semanas, temos mais 3 semanas apenas de curso. Hoje nós vamos praticamente concluir as cartas paulinas. A aula de hoje, então, que é a aula 20, vai estar finalizando as últimas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Vamos aqui dar continuidade. Semana passada nós falamos sobre a primeira epístola de Paulo a Timóteo, e hoje vamos estar tratando da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Paulo escreve, então, 2 cartas para Timóteo, que é filho dele na fé, um discípulo de Paulo, conforme menção no capítulo 1, versículo 2, e esta é a segunda carta, do conjunto de 3 chamadas epístolas pastorais. Primeira e segunda Timóteo e também a carta a Tito, são consideradas as epístolas pastorais de Paulo. Foi escrita entre os anos 66 e 67, provavelmente, essa é uma curiosidade, uma das últimas cartas que ele escreveu antes de ser martirizado em Roma. O versículo-chave de 2 Timóteo 2,15 é um versículo muito conhecido, muito usado para se falar a líderes, a pastores. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está lá em 2 Timóteo 2, versículo 15. O propósito, então, meus irmãos, da carta de Paulo, da segunda carta dele para Timóteo, é exortar seu discípulo, como já dissemos, é filho na fé, para que se mantenha fiel a Cristo e também à sã doutrina, e que pastoreie com o seu coração. Essa é a mensagem aí central do livro da carta de Paulo a Timóteo, segunda carta. Nós podemos fazer o seguinte esboço, uma carta curta de 4 capítulos. O primeiro capítulo a gente tem o tema da fidelidade, o segundo, o combate, que seria a perseverança diante das provas que nós passamos, as provas atuais do nosso ministério. O capítulo 3 fala da apostasia, ou seja, de líderes que abandonam em membros a fé. E o 4 é um desafio de Paulo para Timóteo, que significa a perseverança diante das provas futuras. Então, podemos dizer que essa epístola se trata da resiliência do líder, para que ele persevere na sua liderança e no cuidado das suas ovelhas. O contexto histórico da carta, Paulo está preso, como dissemos, na prisão romana, preso devido à perseguição por causa do Evangelho, e alguns entendem que essa perseguição deve-se ao imperador Nero. Provavelmente estava preso naquela cela tradicional romana, que é, na verdade, uma caverna, um buraco fria, está lá no capítulo 4, versículo 13, estava algemado, está no capítulo 2, versículo 9, sem expectativa de libertação, capítulo 4, versículo 6, e abandonado por quase todos. É uma triste realidade narrada pelo apóstolo lá no capítulo 4, de 9 a 12, que quase todos haviam o abandonado. Continuando, na iminência da execução, insiste em que Timóteo lhe faça uma última visita em Roma. Paulo, ciente da morte, recomenda a Timóteo que, primeiro, ele seja fiel nos seus deveres, apegado à sã doutrina, aceite o sofrimento por amor do Evangelho e pregue a palavra incansavelmente. Podemos dizer, então, que Paulo escreve essa epístola para o seu discípulo no corredor da morte, se aproximando ali a sua execução. A tradição diz que ele foi decapitado na cidade de Roma, apesar de ter ficado vários anos em prisão domiciliar com um soldado ao seu lado, e ali ele começa a escrever essas cartas e a dar as suas recomendações para os seus discípulos. O contexto interno da carta, John MacArthur, ele diz o seguinte: não se sabe se Timóteo chegou a Roma antes da execução de Paulo. Segundo a tradição, Paulo não foi liberto dessa segunda prisão romana, mas sofreu o martírio que havia previsto lá no capítulo 4, versículo 6. O martírio de Paulo ocorre às vésperas, então, do cerco da cidade de Jerusalém pelos romanos em 70 depois de Cristo, 3 anos antes, quando o templo foi destruído definitivamente. Então, o apóstolo Paulo não viu a destruição do templo de Jerusalém pelos romanos. A teologia desta segunda carta a Timóteo
se torna bem claro a questão da luta, né, que nós devemos defender a fé, que é a apologética, nós chamamos apologética essa defesa da fé. Somos soldados de Cristo em guerra contra o diabo, e ele fala que nós somos vencedores. Combater o bom combate contra os impostores, que se declaram sábios, né? Ser sábio, né? Completar a carreira, perseverança, guardar a fé, proteção e discipular vidas, o cuidado. Esses são os temas da teologia. O apóstolo Paulo usa 3 metáforas para ilustrar a resiliência do líder cristão, segundo D.A. Carson. Ele diz o seguinte: primeiro usa a metáfora militar, dando a importância do dever em se manter a unidade de propósito, ou seja, a missão do líder. A segunda metáfora é atlética, a importância de se concordar em respeitar as regras, é a questão da obediência. E a terceira metáfora que ele utiliza para para Timóteo, é a agrícola, a certeza no final, todo o trabalho árduo tem a sua recompensa, fé e perseverança, né? Essa é a teologia, então, dessas metáforas que ele utiliza, o soldado, o atleta e o agricultor. A teologia ainda podemos ter o pensamento aí de mais um teólogo, John Barnett. O apóstolo Paulo combateu o bom combate de cabeça erguida, sem se envergonhar do evangelho. Nem mesmo diante da morte, esse foi o seu legado que deixou a Timóteo, convidando-o a partilhar desse combate da mesma forma, sem se envergonhar do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem de Paulo para Timóteo. A cristologia, Jesus como a chave hermenêutica da palavra. Podemos dizer que a segunda carta de Paulo a Timóteo apresenta Jesus como nosso modelo. Eu trouxe aqui Atos 11, 25 e 26, que diz: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Interessante olhar, meus irmãos e irmãs, para o exemplo da igreja primitiva. Após algum tempo, né, Barnabé e Paulo na cidade de Antioquia, dando o modelo de Cristo para as pessoas, ao ponto de que os incrédulos chamaram os do caminho pela primeira vez de cristãos. Ou seja, eles eram tão parecidos com Cristo que foram chamados de pequenos cristos, né? Ou seja, eles seguiam muito bem o seu modelo, que é Jesus. E assim é também importante que sejamos também imitadores de Cristo. Essa é a ideia da cristologia aí do livro da carta, né, de 2 Timóteo. Vamos agora para Tito, uma epístola que Paulo escreve, essa carta pastoral para orientar esse discípulo dele, que estava em Creta, uma ilha grega, cuidando da plantação da igreja naquele lugar. Junto com as cartas para Timóteo, formam então o que a gente chamou de o conjunto das epístolas pastorais, ou seja, também escrita entre os anos 61 e 65 depois de Cristo, também às vésperas aí, né, do cerco de Jerusalém. O versículo-chave está em Tito 3,8, que diz: fiel esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. O propósito, então, da carta de Paulo a Tito é a intenção dele de mostrar que é necessário ordem na igreja, levantar pessoas idôneas para ajudá-lo como presbíteros, e o bom testemunho entre os crentes difíceis e arrogantes. Esse é o tema central aí da carta a Tito. Podemos também dividir o esboço por capítulos, são apenas 3 capítulos. O primeiro fala sobre a organização eclesiástica, o segundo sobre os ofensores ou os falsos mestres e os judaizantes, e o terceiro fala sobre obediência. Então, podemos dizer que primeiro se defende a sã doutrina para que você possa desfrutar daquilo que você aprende, né? Ou seja, a mensagem central, então, é a ordem na igreja. Deus é um Deus de decência e ordem. O contexto histórico, né? No caso, Paulo apresentou o evangelho a Tito, um gentio considerado verdadeiro filho, talvez na cidade de Tessalônica. Não é mencionado em Atos, porém é mencionado nas cartas de 2 Coríntios e Gálatas. A plantação desta igreja está conectada à primeira viagem missionária junto com Barnabé, e Tito ficou em Creta cuidando da obra de Deus. O contexto interno, meus irmãos, da carta de Paulo a Tito, a carta que a gente chama de carta
aos pastores, cartas pastorais, provavelmente o cristianismo se desenvolveu nessa ilha de Creta, oriundo diretamente do movimento da igreja em Jerusalém, já que são citados em Atos 2:11 judeus cretenses, que se converteram no dia de Pentecostes. Interessante essa informação, meus irmãos, que no dia em que, 10 dias depois de Jesus ser assunto ao céu, ascender aos céus, houve o derramar do Espírito Santo, e ali, em Atos capítulo 2, é mencionado que existiam ali uns judeus cretenses, né, que eles estavam ali. Então, esses homens e mulheres certamente foram evangelizados e aceitaram naquela mensagem de Pedro, onde 3.000 pessoas se converteram. Parte desses judeus eram de Creta e voltaram a esta ilha, e ali existe uma igreja ortodoxa cristã bem formada ali naquela região ali da Grécia. Segundo, contexto interno, né? Segundo a tradição, Paulo pode ter até se estabelecido por um tempo em Creta, visto que plantou a igreja em várias casas. Se você ler o capítulo 1, versículo 11, você vai ver que várias casas eram utilizadas em Creta para reunião da igreja, e manteve Tito, seu discípulo, ali na ilha. Então era um lugar chave ali, importante para Paulo, com várias pessoas envolvidas com o seu ministério. E, em terceiro, o contexto interno da carta, quando ele viajava prisioneiro para Roma, ao enfrentar uma tempestade, pediu para que permanecessem em Creta, ou seja, chegaram a estar na cidade, ali na ilha, porém não lhe deram ouvidos e o navio acabou naufragando, né? Esse é o contexto aí da ilha de Creta, a ilha grega ali, né, no arquipélago grego. A teologia desta carta a Tito, a gente pode falar sobre essas doutrinas sobre a liderança eclesiástica. Primeiro, o líder tem que ter consciência do seu chamado, a gente pode ver isso no capítulo 1, a posição do líder é ser servo e apóstolo, a função promover a fé e promover o conhecimento, essa é a função do líder, promover fé e conhecimento, garantia a vida eterna e a consequência de tudo isso, fé, graça e paz. Então essa é a teologia, a doutrina sobre a consciência do chamado. Também a doutrina do testemunho daqueles que são chamados, no capítulo 2 principalmente, fala sobre o modo de vida cristã, renegar a impiedade, abandonar as paixões, viver com sensatez, viver com justiça e viver com piedade. Qual é a expectativa do cristão, né, que no seu testemunho ter esperança? E sobre a obra de Cristo, nos remiu da iniquidade, nos purificou para si, e nos fez zelosos de boas obras, ou seja, o nosso testemunho é fazer Jesus conhecido por todas as nações. Sobre a teologia ainda, John MacArthur fala o seguinte: Paulo se refere a Tito como meu irmão, está lá em 2 Coríntios 2:13, lembrando que ele não é mencionado em Atos, mas é mencionado em Coríntios, e também como meu companheiro e colaborador, também lá no capítulo 8, 23, além de Gálatas também, que é citado o nome de Tito. O jovem presbítero já estava familiarizado com os judaizantes, os falsos mestres da igreja, que, entre outras coisas, insistiam em que todos os crentes se sujeitassem à lei mosaica. Tito havia acompanhado Paulo e Barnabé anos antes ao concílio de Jerusalém, no qual essa heresia foi tema. Esse é o resumo teológico feito por John MacArthur. Podemos dizer, meus irmãos, que Tito, então, essa epístola nos ensina como manter a organização da igreja a partir de uma visão pastoral holística, ou seja, uma forma de visão integral, cuidar de todas as coisas que possam atrapalhar o bom andamento da comunidade. O pastor tem que ter essa visão periférica, essa visão geral, para que ele cuide de todas as áreas da comunidade, todas as pessoas precisam ser bem cuidadas. Essa é a ideia da mensagem de Paulo ao seu futuro pastor Tito. A cristologia desta carta, uma carta, no caso, pastoral, apresenta Jesus, então, como nosso resgatador. O versículo que segue resume bem a cristologia de Tito, está lá no próprio livro, Tito 2, 13 e 14, aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. O sacrifício de Cristo é mencionado aqui como o fator principal da nossa salvação, e Cristo se deu por si mesmo, por isso Ele nos resgata, e assim nós devemos também nos dedicarmos à obra de Deus pelo que Jesus fez, né? A ideia do Evangelho é a total meritocracia de Cristo, não do ser humano, né? Essa é a ideia da teologia e da cristologia da carta de Tito. E vamos para a última carta,
da aula de hoje, a carta a Filemon. Filemon não era um líder, não era uma pessoa, ele estava com a igreja na sua casa, mas ele não era um pastor, e era um amigo de Paulo. Então o nome Filemon significa meu amado, vem do grego filéu, né, que é o amor de amigo. Então o significado é um filho amado, né? Uma carta de reconciliação de Paulo, enviada em mãos por um escravo fugitivo ao seu antigo dono. Filho na fé de Paulo, no caso Filemon, provavelmente um discípulo da igreja dos Colossenses, lá em Colossos. A carta mais curta de Paulo, são só 25 versículos, só tem um capítulo, a exemplo de Obadias no Velho Testamento, que tem 21 versículos, ou seja, Obadias é o menor livro da Bíblia, seguido de Filemon, com apenas um capítulo, né, os 2 livros. Faz parte do conjunto chamado, então, Epístolas da Prisão, provavelmente escrita no ano de 61 depois de Cristo. Versículos-chave, Filemon 16, 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha em minha conta. Lembrando que Paulo estava falando aqui de Onésimo, o escravo fujão, né, que roubou Filemon, e se encontra com Paulo numa cadeia em Roma. E Paulo manda, então, esse pedido de perdão, né, essa carta de reconciliação para Filemon. O propósito da carta é uma carta com um caráter, então, pacificador, um pedido de perdão incondicional na certeza que a vida nova em Cristo nos faz participantes da família do Senhor, onde as diferenças são desfeitas pelo amor fraternal dos cristãos. Esse é o propósito aí da carta escrita a Filemon. Então, diferente dos outros esboços, não é capítulo, é apenas versículo, né? Só tem um capítulo. Então, versículos 1 e 2 é a saudação de Paulo, entre o versículo 4 e 7 a gratidão dele, depois a maior parte da carta de 8 a 21 é a intercessão de Paulo por Onésimo, né? É a maior parte da carta, e depois a conclusão, 23 e 24, é a bênção de Filemon. Então, assim, Paulo mostra a gratidão que ele tinha pela vida ali de Filemon, depois fala sobre a situação de Onésimo, intercede por ele, e depois diz que Filemon seria abençoado por Deus ao perdoar o seu escravo fujão. A carta, então, fala desse coração perdoador que todos nós devemos ter como cristãos, né? Essa é a mensagem central dessa pequena carta de Paulo ao seu amigo Filemon. O contexto histórico, Filemon foi evangelizado por Paulo em Éfeso. Ele era muito rico, tinha escravos, uma grande casa. Onésimo, que é o seu escravo, significa útil, né? O nome dele era útil. Um dos escravos de Filemon se torna fugitivo depois de roubar dinheiro do seu dono. Está lá no versículo 18, né, da carta. Quando estava preso em Roma, conheceu Paulo e se converteu por meio da sua mensagem. O contexto interno da carta, John MacArthur faz um resumo muito interessante sobre a carta e a visão dele, dessa pequena carta de Filemon. Ele diz o seguinte: não demorou muito para Paulo amar Onésimo e querer mantê-lo ali em Roma, onde ele ajuda Paulo em sua prisão. Contudo, ao roubar e fugir, ele havia violado a lei romana e defraudado o seu senhor. Paulo sabia que estas questões tinham de ser tratadas e decidiu enviar Onésimo de volta a Colossos com essa carta. Era muito perigoso para um escravo fazer essa viagem desacompanhado por causa dos caçadores de escravos ou de recompensas. Então, por isso, Paulo o envia de volta com Tíquico, que estava retornando a Colossos com a carta aos Colossenses. Então, a carta aí, né, de Filemon foi entregue junto com a carta aos Colossenses. Junto com Onésimo, Paulo enviou a Filemon essa bela carta, recomendando-lhe que perdoasse Onésimo e o recebesse de volta ao serviço como irmão em Cristo. Um belo resumo aí de John MacArthur, que traz as lições importantes dessa carta, em que Paulo faz um desafio a um cristão, dono de escravos, que o perdoasse aquele que o havia lesado e fugido, né? Qual a teologia, então, irmãos, que nós podemos tirar de uma carta que trata sobre cristãos que possuíam escravos no primeiro século, né? Ou até muito depois disso? As doutrinas reveladas nesta carta, né? Primeiro, fala sobre o amor cristão. Versículo 4, nós devemos demonstrar gratidão por aquilo que há de melhor nos outros. Devemos também, ali no versículo 10, buscar o bem-estar alheio, olhar a vida, né? Amar ao próximo. Também tratar os outros de modo sincero, está no versículo 12.
levar os fardos pesados uns dos outros, versículo 18, e acreditar no melhor dos outros. Essa era a visão das doutrinas que nós podemos olhar e ver nessa carta de Paulo a Filemon. Um exemplo de Cristo, né? Você já olha para cá e vê muitas palavras de Jesus Cristo dentro dessa pequena carta a Filemon. D.A. Carson fala o seguinte, a carta não aborda especificamente a questão ampla da escravidão. Paulo aborda o tema da relação do amor fraterno no corpo de Cristo. Não é possível medir a proporção de escravos e proprietários que faziam parte da comunidade cristã no primeiro século. De qualquer forma, a doutrina paulina lembra a todos que todos pertencem a Cristo, ou seja, todos somos escravos de Cristo. Ou seja, escravo ou não, o importante é que Onésimo aceitou o chamado divino. A carta de Filemon aponta para o campo das relações pessoais, mas também é um prenúncio de que a instituição da escravidão teria um fim certo no futuro. Interessante essa visão de Carson, dizendo que a carta de Filemon é também uma visão de que os cristãos não poderiam aceitar em suas relações fraternais a escravidão, né? Como no futuro muitos cristãos lutaram para a liberdade dos escravos, né? Nós sabemos de muitos exemplos disso. A cristologia de Filemon está ali numa frase de John MacArthur também, num pensamento, falando que o relacionamento entre Paulo, Onésimo e Filemon ilustra de forma bela a mediação de Cristo no relacionamento entre o Pai e a humanidade, ou seja, cada um de nós. Paulo estava disposto a restituir a Filemon os prejuízos causados por Onésimo, a fim de promover a reconciliação entre o Senhor e o escravo. A obra de Paulo, nesse âmbito do perdão, também retrata a força de Deus, que concede aos cristãos para demonstrar compaixão e misericórdia. Ou seja, essa história remete ao que Cristo fez por nós naquela cruz, ao nos perdoar, apesar de nós ainda estarmos em pecado, da mesma forma como Filemon foi desafiado por Paulo a perdoar o seu escravo que fugiu e o lesou. Interessante essa visão cristológica da história desta carta. Da mesma maneira que Cristo nos concedeu uma nova chance, Paulo recomenda a Filemon que receba Onésimo, pois o amor e o perdão são maiores que os erros que cometemos. Podemos dizer então que a carta de Paulo a Filemon apresenta Jesus como o mediador divino. 1 Timóteo 2, 5 a 6 fala o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Meus irmãos, não existe outro caminho. Jesus sempre dizia, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o mediador. Sem Cristo nós não teríamos essa ponte entre a nossa vida e a eternidade. Jesus é que faz essa conexão entre nós e o nosso Deus. Que mensagem maravilhosa da carta de Filemon, e que nos ensina a perdoarmos uns aos outros, apesar de que, mesmo sendo nós lesados, uma carta que aponta para esse coração de Cristo que nós devemos, como cristãos, desenvolver também. Meus irmãos, assim nós fechamos as cartas paulinas. Estou considerando Hebreus como uma dúvida, né? Se é Paulo ou não. Semana que vem a gente começa com essa carta. Mas assim, as cartas que são claramente de autoria do apóstolo Paulo foram essas que nós tratamos. Estamos indo agora para as últimas 3 semanas de aula, que você continue firme, ou também você que está começando agora, você tem ali, como já dissemos, né, a possibilidade de estar assistindo todas as aulas na nossa playlist do YouTube do canal da igreja, e também todos os e-books das aulas estão no nosso Google Drive ali da Escola Master, Resgate Master. Então você pode começar a qualquer momento. Que Deus abençoe a todos, até a próxima quinta-feira, e nós vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, por estarmos alcançando aí 20 semanas de aulas, Senhor Deus, em que estamos aqui, Senhor Deus, nos esforçando, Pai, em estar falando da Tua palavra, ensinando, Senhor Deus, sobre cada livro da palavra de Deus, cada carta escrita pelos líderes do primeiro século. Que o Senhor esteja fazendo com que essas palavras entrem em nossa mente, que a gente possa ter um conhecimento melhor, porque a fé vem pelo ouvir e o conhecimento da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, até a próxima quinta com mais uma aula da FD.